O sétimo planeta a partir do Sol, Urano, representa uma anomalia fundamental e um laboratório extremo de física planetária no nosso sistema solar. Orbitando a uma distância média de 2.870 milhões de quilômetros da nossa estrela, este gigante de gelo permanece na vastidão sombria e gélida do espaço profundo, guardando segredos sobre a formação primordial da nossa vizinhança cósmica. Diferente dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, que são compostos predominantemente por hidrogênio e hélio, Urano possui uma composição interna dominada por gelos astrofísicos, compostos estruturais mais pesados que o hidrogênio, como a água, a amônia e o metano, submetidos a pressões e temperaturas extremas. A existência de Urano como planeta permaneceu oculta da humanidade até o final do século XVIII. Embora tenha sido observado várias vezes anteriormente, o astrônomo grego Hiparco possivelmente o catalogou como uma estrela no ano de 128 antes da Era Comum, e o astrônomo real britânico John Flamsteed o registrou erroneamente como a estrela 34 Tauri em 1690. A sua verdadeira natureza planetária só foi revelada em 13 de março de 1781. A descoberta monumental foi feita por William Herschel, um músico e astrônomo germano-britânico. A importância de Herschel na história da ciência óptica e da astronomia é absoluta. Ele revolucionou a construção de telescópios refletores, criando instrumentos com espelhos polidos à mão à base de uma liga de cobre e estanho que ofereciam uma clareza visual e capacidade de captação de luz sem precedentes na época. Utilizando um telescópio refletor de 152 mm construído inteiramente por ele mesmo, Herschel notou que o objeto no céu noturno tinha a forma de um disco palpável, em vez de um mero ponto de luz cintilante como as estrelas distantes. Inicialmente, ele acreditou ter descoberto um cometa e registrou esse achado na Royal Society. No entanto, os cálculos orbitais posteriores conduzidos por outros matemáticos provaram inequivocamente que se tratava de um planeta, o primeiro a ser descoberto na história da humanidade através do uso de um telescópio, expandindo de forma instantânea e avassaladora as fronteiras dimensionais conhecidas do Sistema Solar. Herschel tentou nomear o novo mundo de Georgium Sidus, que significa Estrela de Jorge, em homenagem ao rei Jorge III do Reino Unido, o seu monarca e patrono governamental. Contudo, a comunidade científica internacional rejeitou fortemente essa nomenclatura política e nacionalista. O nome Urano foi proposto de forma definitiva pelo eminente astrônomo alemão Johann Elert Bode. Bode foi o diretor do Observatório de Berlim e é historicamente vital para a mecânica celeste por ter publicado e popularizado a lei de Titius-Bode, uma fórmula matemática empírica pioneira que tentava prever matematicamente o espaçamento e a progressão das órbitas planetárias a partir do Sol. Bode argumentou de forma lógica e embasada que, assim como Saturno era considerado o pai de Júpiter na mitologia romana, o novo planeta além das fronteiras saturnianas deveria receber o nome do pai de Saturno, sendo ele a divindade grega primordial do céu, Urano. A mecânica orbital contínua deste gigante de gelo é governada incondicionalmente pela lei da gravitação universal de Isaac Newton. Explicada de forma discursiva, esta lei estabelece que a força de atração gravitacional entre dois corpos pontuais massivos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância espacial que separa os seus centros geométricos. Devido à sua imensa distância do poço gravitacional central do sistema, Urano viaja a uma velocidade orbital extraordinariamente lenta de cerca de 24.480 km por hora. Por consequência direta dessa dinâmica mecânica, o planeta leva cerca de 84 anos terrestres para completar uma única translação e fechar a sua órbita ao redor do Sol. A característica física e geométrica mais bizarra e definidora de Urano é a sua inclinação axial extrema. Enquanto a Terra tem o seu eixo inclinado em 23,5 graus em relação ao seu plano orbital geocêntrico, o eixo de rotação de Urano está tombado em espantosos 97,77 graus. Essencialmente, o planeta orbita o Sol deitado sobre o seu próprio flanco, com seus polos apontando alternadamente quase que diretamente em direção à fornalha estelar. A explicação astrofísica primária e mais aceita pela comunidade científica para justificar esta inclinação catastrófica envolve a conservação do momento angular durante um evento de colisão apocalíptico. A lei da conservação do momento angular postula, de forma discursiva, que o momento angular total de um sistema físico fechado e isolado permanece eternamente constante,
a menos que atuem sobre ele forças mecânicas externas resultando em torque torsional. Modelos gerados por supercomputadores do Observatório de Paris sugerem que, durante a juventude caótica do Sistema Solar, há cerca de 4 bilhões de anos, um protoplaneta rochoso, maciço e errante, possuindo pelo menos o dobro da massa do planeta Terra, colidiu de forma tangencial com Urano. O impacto oblíquo e incrivelmente violento forneceu um torque cinético colossal ao gigante de gelo, transferindo uma imensa quantidade de energia que literalmente tombou o planeta inteiro de lado. Esta nova orientação estrutural manteve-se inalterada no vácuo ao longo dos éons devido à absoluta ausência de atrito no espaço profundo. Esta inclinação aberrante não é apenas uma curiosidade matemática, mas sim o motor que gera a meteorologia sazonal mais extrema de todo o sistema estelar. Durante um único ano uraniano de 84 anos, cada polo planetário fica voltado ininterruptamente para o brilho do Sol durante um período de 42 anos contínuos, recebendo radiação e luz solar constante e implacável. Paralelamente a isso, o hemisfério e o polo opostos mergulham num inverno negro, congelante e absoluto, sem ver sequer um raio de luz solar direta por mais de 4 décadas terrestres ininterruptas. Apenas durante a curta e transitória época dos equinócios, quando o equador geográfico do planeta se alinha perfeitamente em um ângulo de 90 graus com o Sol, é que ocorre um ciclo rápido e padronizado de dia e noite ao longo da vasta extensão do globo planetário. Do ponto de vista puramente elementar e fotoquímico, as camadas contínuas mais externas da atmosfera de Urano são banhadas perpetuamente em um tom azul esverdeado pálido e sereno. Esta coloração marcante é o resultado direto da física espectral da química do metano ali presente. O metano é um hidrocarboneto simples, quimicamente estruturado de forma que um átomo central de carbono forma ligações estruturais covalentes com 4 átomos periféricos de hidrogênio. Nas nuvens superiores incrivelmente gélidas da atmosfera uraniana, onde a temperatura despenca severamente para inacreditáveis 224 graus Celsius negativos, o que a consagra oficialmente como a atmosfera planetária de base mais fria de todo o Sistema Solar, superando até mesmo Netuno. O gás metano abundante atua fisicamente como um filtro óptico maciço. Ele absorve de forma agressiva as frequências de luz vermelha e laranja provenientes da incidência da luz solar, permitindo através da reflexão difusa que apenas os comprimentos de onda de energia mais alta correspondentes às cores azul e verde sejam refletidos com sucesso de volta para o frio do espaço, atingindo as lentes dos nossos telescópios e as câmeras das sondas espaciais robóticas. Aprofundando a nossa jornada atmosférica e atravessando as nuvens azuis esverdeadas de metano superior, deparamo-nos com o verdadeiro coração do planeta Urano, um ambiente onde a química clássica e a física dos materiais são forçadas a extremos inimagináveis. Sob a espessa atmosfera de hidrogênio molecular e hélio, Urano não possui uma superfície sólida tradicional onde uma sonda espacial poderia pousar. Em vez disso, o gás torna-se gradualmente mais denso com a profundidade, fundindo-se de forma contínua com um manto planetário vasto, dinâmico e fervente. Este manto uraniano frequentemente confunde o público leigo devido à nomenclatura astronômica. Quando os astrofísicos classificam Urano e Netuno como gigantes de gelo, não estão a sugerir que estes mundos sejam compostos por blocos sólidos e congelados como os glaciares terrestres. Na astrofísica, o termo gelo refere-se a compostos químicos que possuem pontos de congelamento relativamente altos em comparação com o hidrogênio e o hélio. Estes compostos são primariamente a água, a amônia e o metano. No interior de Urano, devido a uma pressão esmagadora que atinge a marca de vários milhões de atmosferas terrestres e temperaturas que ultrapassam os 4.500 graus Celsius, estes chamados gelos existem em um estado de fluido supercrítico. Um fluido supercrítico é um estado exótico da matéria que ocorre quando uma substância é submetida a temperaturas e pressões acima do seu ponto crítico termodinâmico, obliterando a distinção física entre a fase líquida e a fase gasosa, resultando em um material denso que pode dissolver materiais como um líquido e expandir-se pelos espaços como um gás. É nas profundezas deste oceano supercrítico que ocorre um dos fenômenos mais espetaculares da física de alta pressão, a formação de gelo superiônico. A água, uma molécula polar composta por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, sofre uma transformação bizarra sob pressões que excedem 1.500.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. Nessas condições infernais, a molécula de água é literalmente dilacerada.
Os pesados átomos de oxigênio cristalizam-se, trancando-se numa estrutura de rede cúbica ou hexagonal extremamente rígida e sólida. Simultaneamente, os íons de hidrogênio, que são, na sua essência, prótons puros, uma vez que o seu único elétron foi arrancado, libertam-se de suas ligações químicas e começam a fluir livremente através dessa rede cristalina de oxigênio. Este fluxo contínuo de prótons carregados positivamente atua da mesma maneira que os elétrons livres fluem através de um fio de cobre metálico, tornando o gelo superiônico um condutor elétrico excepcional, uma verdadeira água com propriedades de metal negro e opaco. Esta condutividade elétrica massiva no manto aquoso e superiônico é o motor responsável pela geração do campo magnético de Urano, através de um processo geofísico conhecido como efeito dínamo. O princípio fundamental que rege este processo é a lei de Faraday da indução eletromagnética. Explicada de forma discursiva, a lei estabelece que a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual e diretamente proporcional à taxa de variação temporal do fluxo magnético que atravessa a área delimitada por esse circuito. Em Urano, as violentas correntes de convecção térmica dentro deste fluido condutor em rotação geram correntes elétricas gigantescas que, por sua vez, induzem e sustentam um poderoso campo magnético global. Contudo, a instrumentação a bordo da sonda espacial Voyager 2, que sobrevoou Urano em janeiro de 1986, fez uma descoberta chocante a respeito desta magnetosfera. Diferente do campo magnético da Terra ou do campo de Júpiter, que se originam no núcleo central e alinham-se razoavelmente bem com os seus respectivos eixos de rotação planetária, o campo magnético de Urano é totalmente desequilibrado e caótico. Primeiro, o eixo magnético de Urano não passa pelo centro do planeta. Ele está deslocado, ou descentralizado, em cerca de 1/3 do raio planetário, em direção ao polo sul rotacional. Segundo, este campo é inclinado em impressionantes 59 graus em relação ao eixo de rotação do planeta, eixo este que, como citado anteriormente, já está tombado de lado. O resultado prático dessa simetria severa é uma magnetosfera que tomba e rodopia erraticamente à medida que o planeta gira, como uma broca giratória descontrolada, fazendo com que as auroras uranianas não se formem perfeitamente nos polos geográficos, mas sim espalhadas e cintilantes em latitudes variadas ao redor do globo. Apesar desta formidável atividade eletromagnética e convectiva gerada no seu manto superiônico profundo, a fronteira externa de Urano apresenta um paradoxo termodinâmico que desafia a compreensão dos cientistas atmosféricos. Urano é o planeta planetologicamente mais frio de todo o Sistema Solar. A sua tropopausa, a região da atmosfera onde a queda de temperatura com a altitude cessa, atinge valores extremos de 224 graus Celsius negativos. Mais intrigante ainda é o balanço energético do planeta. Enquanto a Terra, Júpiter, Saturno e até mesmo seu irmão distante Netuno irradiam para o espaço significativamente mais calor interno do que recebem da radiação solar, Urano irradia quase exatamente a mesma quantidade de energia térmica que absorve do Sol. O seu fluxo de calor interno aparenta estar quase completamente desligado. As teorias predominantes para explicar esse congelamento interno profundo postulam duas possibilidades formidáveis. A primeira sugere que o mesmo impacto tangencial cataclísmico e apocalíptico que tombou o eixo de Urano, como citado anteriormente, também teria expulsado a esmagadora maioria do calor primordial residual do planeta para o espaço exterior, deixando-o como um globo termicamente morto. A segunda hipótese teórica sugere a existência de barreiras composicionais rigorosas no seu interior, essencialmente, camadas de densidades incrivelmente diferentes, possivelmente ricas em hidrogênio molecular dissolvido na água supercrítica, que atuam como um cobertor isolante termodinâmico absoluto, impedindo fisicamente que a imensa energia térmica do núcleo e do manto profundo escape por convecção em direção à atmosfera superficial do gigante de gelo. Ascendendo das profundezas gélidas e supercríticas do manto e emergindo novamente na vasta atmosfera superior de Urano, somos confrontados com uma dinâmica meteorológica que desmente a sua aparência plácida. Quando a sonda espacial Voyager 2 passou por Urano na década de 1980, o planeta parecia uma esfera azul pálida, quase sem feições, desprovida das tempestades rodopiantes e das faixas de nuvens coloridas tão proeminentes em Júpiter e Saturno. No entanto, observações contínuas nas décadas seguintes, utilizando telescópios terrestres equipados com ótica adaptativa, revelaram que Urano é, na verdade, um mundo varrido por ventos furiosos.
As correntes de jato na atmosfera de Urano são assustadoramente intensas, atingindo velocidades formidáveis de até 900 km por hora. A mecânica fluida que governa estes ventos é primariamente ditada pelo efeito de Coriolis e pela conservação do momento angular atmosférico. Explicado de forma discursiva, o efeito de Coriolis é uma força inercial aparente que age sobre fluidos em movimento num referencial em rotação, desviando a trajetória das massas de ar. No hemisfério norte de um planeta, o ar é desviado para a direita da sua trajetória de movimento, e no hemisfério sul, para a esquerda. Em Urano, devido à sua rotação rápida e profunda, esse efeito agrupa os ventos em zonas latitudinais distintas. Surpreendentemente, no equador uraniano, os ventos sopram em direção retrógrada, ou seja, na direção oposta à rotação do próprio planeta. Contudo, em direção aos polos, os ventos mudam para uma direção prógrada, acompanhando a rotação planetária com uma fúria supersônica. Esta violenta fúria atmosférica atinge o seu ápice climático durante as dramáticas transições sazonais de Urano. Como citado anteriormente, a inclinação extrema do seu eixo significa que os polos enfrentam décadas contínuas de luz ou escuridão. No entanto, no ano de 2007, Urano atingiu o seu equinócio. O equinócio é o momento astrodinâmico exato em que o equador geográfico do planeta se alinha em um ângulo de 90 graus em relação à radiação incidente do Sol. Pela primeira vez em 42 anos terrestres, a luz solar começou a atingir diretamente as latitudes equatoriais do planeta. O resultado deste súbito e brutal forçamento térmico foi uma explosão meteorológica global. A absorção da radiação infravermelha pelo metano aqueceu instantaneamente a atmosfera média inerte, gerando gigantescas e violentas tempestades convectivas. Os astrônomos, utilizando o Observatório Keck no Havaí, observaram massivas formações de nuvens brilhantes de cristais de amônia e sulfeto de hidrogênio explodindo na alta atmosfera. Estas tempestades primaverais colossais, algumas abrangendo áreas equivalentes à extensão territorial do continente norte-americano, provaram inequivocamente que a atmosfera de Urano não está morta, mas atua como um sistema termodinâmico altamente sensível, reagindo de forma extrema às ínfimas frações de energia solar que conseguem viajar os quase 3 bilhões de quilômetros de distância. Afastando-nos desta turbulência sazonal em direção ao ambiente orbital do gigante de gelo, encontramos um dos sistemas de anéis mais singulares e enigmáticos do Sistema Solar. Enquanto os anéis de Saturno são incrivelmente brilhantes e visualmente dominantes, Urano possui um intrincado sistema de 13 anéis distintos que são assustadoramente escuros. A escuridão dessas estruturas é medida por uma propriedade óptica fundamental chamada albedo. O albedo é a grandeza física que quantifica a razão entre a quantidade de luz refletida por uma superfície e a quantidade total de luz incidente sobre ela. Enquanto a neve limpa na Terra tem um albedo próximo de 90%, os anéis de Urano possuem um albedo microscópico de cerca de 2%, tornando-os mais escuros do que o carvão ou o asfalto terrestre fresco. A química que justifica esta escuridão profunda está enraizada na degradação radioativa de compostos orgânicos. Acredita-se que os anéis uranianos sejam compostos por pedaços de gelo de água profundamente misturados com hidrocarbonetos complexos e metano. Ao longo de éons geológicos, a letal e constante radiação ultravioleta emitida pelo Sol, juntamente com o bombardeio de elétrons aprisionados pela magnetosfera selvagem de Urano, como citado anteriormente, atinge implacavelmente essas partículas de gelo. Esta energia de radiação quebra as ligações moleculares simples e desencadeia um processo fotoquímico que polimeriza o carbono presente. O carbono, o elemento químico classificado com o número atômico 6 na tabela periódica, possui a notável capacidade de formar cadeias covalentes longas e complexas. No ambiente de Urano, esse processo gera um material alcatroado e negro conhecido como tolina. É esta espessa camada de tolinas irradiadas que envolve o gelo, roubando-lhe o brilho e disfarçando os anéis nas profundezas do espaço escuro. Devido a essa escuridão absoluta, os anéis de Urano não foram descobertos por William Herschel, nem foram identificados através de observação direta tradicional. A sua existência foi revelada de forma totalmente acidental em um dos episódios mais brilhantes de dedução matemática da astronomia moderna. A descoberta ocorreu em 10 de março de 1977, liderada pelos astrônomos norte-americanos James L. Elliott, Edward W. Dana e Douglas J. Min.
A importância histórica da equipe do Dr. Elliot é gigantesca, pois eles refinaram e popularizaram o uso do Observatório Aerotransportado Kuiper, uma aeronave militar a jato altamente modificada para transportar um telescópio refletor acima da estratosfera terrestre. O voo estratosférico era fundamental porque a atmosfera inferior da Terra contém abundante vapor de água, que absorve agressivamente as assinaturas da luz infravermelha, cegando os telescópios baseados no solo. O objetivo original da equipe naquela noite histórica não era procurar anéis, mas sim estudar a densidade da atmosfera de Urano através de um método rigoroso denominado ocultação estelar. A ocultação estelar é um evento astronômico de geometria perfeita que ocorre quando um corpo celeste de primeiro plano cruza diretamente o caminho óptico entre um observador e uma estrela distante ao fundo. Ao monitorar a luz da estrela através de um instrumento de fotometria, os cientistas esperavam ver a luz da estrela diminuir gradualmente à medida que fosse absorvida e refratada pela espessa atmosfera de Urano, até desaparecer completamente atrás do globo sólido do planeta. No entanto, a cerca de 40 minutos de Urano encobrir a estrela alicerce catalogada como São 158.687, o fotômetro a bordo do avião registrou algo impossível. A luz da estrela de fundo sofreu uma queda drástica e repentina, bloqueada por uma fração de segundo, e depois retornou ao brilho total de 100%. Isso se repetiu em uma série de 5 quedas de luminosidade curtas, nítidas e sequenciais antes de o próprio planeta eclipsar a estrela. Após o planeta se mover e a luz da estrela reaparecer do outro lado, a equipe registrou as mesmas exatas 5 quedas de luminosidade curtas em uma simetria temporal perfeita e inversa. Aplicando a rigorosa lógica geométrica e o cálculo de velocidades espaciais, Elliot, Dana e Min provaram de forma cabal e irrefutável que apenas uma estrutura fina, simétrica e com formato de disco poderia bloquear a luz estelar em ambos os flancos do planeta com tal precisão espelhada. Eles haviam descoberto matematicamente o sistema de anéis escuros de Urano baseando-se unicamente no rastro da luz ausente. Afastando-nos do sistema de anéis escurecidos por tolinas e mergulhando no domínio gravitacional que se estende por milhões de quilômetros ao redor de Urano, encontramos uma das mais peculiares e literárias coleções de mundos do Sistema Solar. Urano possui 27 luas conhecidas, mas, ao contrário dos outros planetas cujas luas recebem nomes de figuras da mitologia grega ou romana, as luas de Urano são batizadas em honra das personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. Esta tradição de nomenclatura foi estabelecida em 1852 por John Herschel, filho do descobridor do planeta. A importância de John Herschel reside na sua tentativa de sistematizar a astronomia vitoriana, unificando a nomenclatura celeste sob um tema cultural comum que celebrasse a herança literária britânica. Desta corte de satélites, destacam-se as 5 grandes luas clássicas: Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Titânia e Oberon foram as primeiras a serem descobertas por William Herschel em 1787, utilizando seus telescópios de alta precisão. Titânia, a maior delas com cerca de 1.578 km de diâmetro, é um mundo de cicatrizes geológicas, dominado por um sistema massivo de vales de falha conhecidos como Messina Chasma, que se estende por mais de 1.500 km. Geologicamente, Titânia exibe sinais de uma história térmica ativa, onde a crosta de gelo e rocha sofreu uma expansão térmica durante o seu arrefecimento primordial, resultando em fraturas tectônicas globais. No entanto, a joia geológica mais desconcertante do sistema uraniano é, sem dúvida, Miranda. Com apenas 470 km de diâmetro, Miranda é o satélite geologicamente mais complexo e bizarro de que se tem notícia. Descoberta em 1948 pelo astrônomo Gerard Kuiper, cuja importância reside na sua previsão teórica da existência da cintura de asteroides gelados além de Neptuno que hoje leva o seu nome, Miranda permaneceu um mistério até o sobrevoo da Voyager 2 em 1986. As imagens revelaram o que os cientistas apelidaram de terreno de Frankenstein, uma colcha de retalhos de terrenos geológicos que parecem ter sido aleatoriamente costurados. Miranda exibe 3 estruturas geométricas colossais conhecidas como coronae, coroas invernes, Arden e Elsinore. Estas estruturas, que podem medir centenas de quilômetros, consistem em sistemas paralelos de cristas e sulcos que formam padrões ovais ou retangulares perfeitos contra o terreno craterizado circundante.
A teoria astrofísica predominante para explicar tamanha anarquia geológica sugere que Miranda pode ter sido despedaçada até o seu núcleo por uma colisão catastrófica no passado e que os fragmentos se reagruparam aleatoriamente sob a força da gravidade. Uma teoria alternativa, baseada na dinâmica de fluidos, propõe o processo de Diapiros, o afloramento de gelo quente e menos denso das profundezas da Lua que, ao subir, distorceu e empurrou a crosta fria de gelo de água para cima, criando os padrões geométricos observados. É também em Miranda que encontramos o Verona Rupes, a falha escarpada mais alta de todo o sistema solar. Este penhasco vertical estende-se por inacreditáveis 20 quilômetros de altura. Para compreendermos a magnitude deste local através da física clássica, devemos considerar a aceleração da gravidade de Miranda, que é extremamente baixa devido à sua pequena massa. A aceleração gravitacional na superfície de Miranda é de apenas 0,079 metros por segundo ao quadrado. Se um astronauta saltasse do topo de Verona Rupes, ele levaria cerca de 12 minutos para atingir o solo, atingindo uma velocidade final de apenas 200 km por hora, permitindo teoricamente uma sobrevivência com o auxílio de pequenos retrofoguetes. Abaixo de Miranda, encontramos Ariel, a lua mais brilhante do sistema, com um albedo de cerca de 40%. Ariel é dominada por imensos chasmata ou vales de fratura, como Kashina Chasmata, que mostram evidências claras de criovulcanismo. O criovulcanismo é um processo geológico onde, em vez de rocha derretida, magma, o interior da Lua espelha água líquida, amônia ou metano, que congelam instantaneamente ao atingir a superfície. A física por trás deste vulcanismo frio é alimentada pelas forças de maré. Como citado anteriormente, Urano possui uma inclinação extrema, e as órbitas das suas luas são perturbadas pela gravidade de Urano e pelas ressonâncias mútuas entre os satélites. A força de maré é definida discursivamente como a diferença na força gravitacional exercida sobre um corpo extenso devido à variação da distância entre as suas partes e a fonte da gravidade. Este puxar e empurrar constante gera calor por fricção interna no núcleo das luas, mantendo o gelo num estado maleável ou líquido. Em contraste, Umbriel é o satélite mais escuro, refletindo apenas 16% da luz solar. A sua característica mais marcante é a cratera Vunda, que possui um anel de material brilhante desconhecido no seu fundo, criando um contraste visual austero contra sua superfície antiga e densamente craterizada. Oberon, o mais distante das grandes luas, mantém o registro mais preservado de impactos desde o bombardeio pesado tardio, com montanhas que se elevam a mais de 11 km de altura, possivelmente formadas por soerguimentos tectônicos após impactos colossais. Toda esta complexa dança orbital é mantida pela gravidade de Urano, mas a própria evolução destas órbitas é caótica. Simulações computacionais sugerem que o sistema de luas de Urano é inerentemente instável em escalas de tempo de milhões de anos. As luas perturbam-se umas às outras tão fortemente que colisões passadas são quase certas, explicando por que os anéis de Urano, como citado anteriormente, são compostos por detritos tão escuros e pulverizados, possivelmente os restos de luas menores que foram desintegradas quando ultrapassaram o limite de Roche. O limite de Roche é o raio orbital crítico em torno de um corpo celeste massivo dentro do qual a força de maré desse corpo é mais forte do que a própria coesão gravitacional do satélite, causando a sua fragmentação mecânica inevitável. Para compreendermos a verdadeira gênese de Urano e a razão da sua atual existência nos confins solitários e escuros da nossa vizinhança cósmica, precisamos recuar no tempo astronômico e confrontar um dos maiores enigmas da astrofísica moderna, o problema do déficit de massa primordial. De acordo com a hipótese nebular, a teoria fundamental de que o nosso sistema estelar se formou a partir do colapso gravitacional de uma nuvem gigante de gás hidrogênio e poeira, a densidade do material disponível para a formação de planetas diminuía drasticamente à medida que a distância em relação ao jovem Sol aumentava. Na atual posição de Urano, a quase 3 bilhões de quilômetros da estrela central, a nebulosa solar primordial era extremamente rarefeita. Os modelos matemáticos clássicos de acreção planetária demonstram que, a esta distância colossal, a força gravitacional de um núcleo embrionário demoraria dezenas de milhões de anos para aglomerar material suficiente e formar um planeta com a magnitude de 14 vezes a massa da Terra.
O dilema insolúvel dessa física clássica é que o vento solar estelar varreu e dissipou todo o gás hidrogênio e hélio remanescente da nebulosa original muito antes de Urano ter tido tempo geológico suficiente para crescer. Portanto, se Urano tivesse nascido onde se encontra hoje, ele simplesmente não deveria existir. A resolução deste paradoxo monumental ocorreu no ano de 2005, através da formulação de um paradigma revolucionário conhecido como modelo de Nice. O nome provém do Observatoire de la Côte d'Azur, localizado na cidade de Nice, na França, onde a teoria foi desenvolvida por uma equipa formidável de especialistas em dinâmica orbital. O astrônomo brasileiro Rodney Gomes, juntamente com Alessandro Morbidelli, Raul Levison e Cleomenis Tsiganis. A importância histórica desta equipa, e especificamente de Rodney Gomes, é inestimável para a mecânica celeste. As suas simulações em supercomputadores provaram de forma cabal que as órbitas dos planetas não são os trilhos estáticos e eternos que Isaac Newton e Johannes Kepler imaginavam, mas sim caminhos caóticos, dinâmicos e altamente mutáveis ao longo de escalas de tempo de bilhões de anos. O trabalho de Gomes foi fundamental para decifrar a arquitetura do cinturão de Kuiper e a origem dos cometas. O modelo de Nice postula que, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, o sistema solar era um lugar muito mais compacto e congestionado. Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno formaram-se todos relativamente próximos uns dos outros, embalados numa região do espaço que variava de 5 a apenas 17 unidades astronômicas de distância do Sol. A unidade astronômica é uma medida fundamental de comprimento na astronomia que representa a distância média entre o centro da Terra e o centro do Sol, o que equivale a aproximadamente 149.597.870 km. Para além das órbitas originais destes 4 gigantes pré-históricos, estendia-se um vasto, denso e maciço disco de detritos gelados e rochosos, os planetesimais, totalizando dezenas de vezes a massa atual do nosso planeta. A harmonia desse sistema ancestral foi implacavelmente destruída pela física da ressonância orbital, governada pelas leis imutáveis do movimento planetário. Johannes Kepler, o matemático alemão do século XVII, estabeleceu na sua terceira lei do movimento planetário a relação exata entre o espaço e o tempo celeste. De forma discursiva, a lei estabelece que o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do semieixo maior da sua órbita. À medida que os gigantes gasosos primordiais interagiam gravitacionalmente com os pequenos detritos de gelo, atirando-os para o interior ou para o exterior do sistema num jogo de bilhar cósmico, a conservação do momento angular forçou as órbitas dos próprios planetas gigantes a migrarem lentamente. Cerca de 500 a 700 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, essa migração lenta levou Júpiter e Saturno a cruzarem um limiar dinâmico catastrófico, a ressonância orbital exata de 2:1. Isto significa que, para cada órbita completa e lenta de Saturno ao redor do Sol, Júpiter, sendo mais interno e rápido, completava exatamente 2 órbitas. Esta sincronia matemática não é inofensiva, ela funciona como um bombeamento mecânico. A cada encontro perfeitamente alinhado, os campos gravitacionais dos 2 maiores monstros do sistema somavam-se, esticando as suas órbitas e tornando-as altamente elétricas e excêntricas. Esta brusca perturbação gravitacional no centro do sistema enviou ondas de choque dinâmicas para o exterior, atingindo violentamente Urano e Neptuno. O aspecto mais surpreendente e chocante das simulações do modelo de Nice é a chamada inversão de órbitas. A análise da distribuição de momento e massa sugere fortemente que Urano e Neptuno trocaram de lugar na escuridão do espaço. Originalmente, Neptuno ter-se-ia formado mais perto do Sol do que Urano. Quando o caos gravitacional eclodiu, as órbitas destes gigantes de gelo cruzaram-se num frenesi dinâmico. Neptuno foi catapultado violentamente para a borda do sistema estelar, mergulhando como uma bola de demolição no disco primitivo de gelo. Urano, embora também empurrado para o exterior para sua órbita atual e longínqua, acabou por ficar estacionado mais próximo do Sol do que Neptuno. Esta inversão explica perfeitamente uma anomalia de massa duradoura, o facto de Urano ter uma massa ligeiramente menor do que Neptuno, algo impossível de justificar se tivessem permanecido na ordem geométrica de onde nasceram, uma vez que Urano, estando mais próximo, deveria ter acedido a uma maior quantidade de gás da nebulosa original. Quando Urano e Neptuno mergulharam no disco exterior primitivo,
a sua imensa atração gravitacional dispersou bilhões de planetesimais congelados em todas as direções imagináveis. Uma grande parte deste material foi expulsa para sempre para as profundezas frias da nuvem de Oort e para o espaço interestelar absoluto. No entanto, um dilúvio incalculável de rocha e gelo foi arremessado na direção oposta, em direção ao sistema solar interior. Este cataclismo balístico deu origem a uma época terrível conhecida na geologia planetária como o intenso bombardeamento tardio. Durante milhões de anos, a Terra, a jovem Lua, Marte e Vênus foram implacavelmente submetidos a impactos colossais, cujas cicatrizes térmicas e crateras sobrevivem até aos dias de hoje nos mundos sem atmosfera. E, como citado anteriormente, este mesmo bombardeamento primordial também marcou profunda e caoticamente a superfície torturada das grandes luas de Urano, como Miranda e Ariel. Até o momento presente, o nosso conhecimento geológico e visual direto de Urano e do seu complexo sistema de luas e anéis depende quase inteiramente de um único e fugaz evento histórico, o sobrevoo épico da sonda espacial Voyager 2, gerida pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. A história desta exploração começa na década de 1960 com o engenheiro aeroespacial Geoffrey Flandro. A importância colossal de Flandro para a exploração do espaço profundo reside na sua descoberta matemática de um alinhamento planetário raro que ocorre apenas uma vez a cada 175 anos terrestres. Ele provou que Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno estariam geometricamente posicionados de tal forma no final da década de 70 que uma única espaçonave poderia visitar todos os 4 gigantes utilizando a técnica de assistência gravitacional, saltando de um poço gravitacional para o outro sem a necessidade de carregar quantidades impossíveis de combustível químico. A Voyager 2 foi lançada em agosto de 1977. Após os seus triunfos científicos em Júpiter e Saturno, a sonda iniciou a sua longa e solitária travessia em direção a Urano, culminando na sua aproximação máxima no dia 24 de janeiro de 1986. No entanto, operar uma máquina robótica nesta fronteira sombria do sistema solar apresentou desafios de engenharia mecânica, fotográfica e de telecomunicações que beiravam o impossível. O primeiro e mais imediato desafio foi a escuridão extrema. A quase 3 bilhões de quilômetros do Sol, o ambiente espacial de Urano é letalmente escuro. A física que rege esta penumbra é a lei do inverso do quadrado da distância para a radiação eletromagnética. Explicada de forma discursiva, esta lei estabelece que a intensidade da luz observada é igual à luminosidade intrínseca da fonte dividida por 4 vezes π vezes o quadrado da distância entre o observador e a fonte. Como Urano está cerca de 19 vezes mais longe do Sol do que a Terra, a luz solar que atinge o gigante de gelo é quase 400 vezes mais fraca do que a luz do dia no nosso planeta. Para capturar imagens nítidas neste crepúsculo congelado, o obturador das câmaras Vidicon da Voyager precisava de permanecer aberto durante longos períodos de exposição, por vezes durante vários segundos, para permitir a entrada de fotões suficientes. Contudo, a sonda estava a cruzar o sistema uraniano a uma velocidade balística espantosa de aproximadamente 64.000 km/h. Fotografar um alvo a essa velocidade com o obturador aberto resultaria, inevitavelmente, num imenso borrão de movimento, tornando as imagens cientificamente inúteis. Para contornar as leis inflexíveis da ótica e da cinemática, os engenheiros desenvolveram e enviaram códigos de software revolucionários para os computadores de bordo da sonda durante o seu voo. Eles programaram a Voyager 2 para executar uma manobra chamada compensação de movimento de imagem. Enquanto o obturador da câmara estava aberto, a espaçonave inteira utilizava os seus minúsculos propulsores de hidrazina para girar sobre o seu próprio eixo a uma taxa angular calculada com precisão milimétrica. O objetivo mecânico era rastrear as luas em movimento, mantendo o alvo perfeitamente centrado e fixo no campo de visão da lente durante a exposição. Esta coreografia robótica em alta velocidade foi executada na perfeição, permitindo à humanidade ver as falhas colossais de Miranda e as crateras de Ariel, como citado anteriormente. Outro desafio formidável era a restrição brutal de energia. A distâncias uranianas, os painéis fotovoltaicos solares são peças de engenharia inúteis. Como citado anteriormente, a sonda dependia de geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTGS, alimentados por esferas de plutônio 238. O princípio de geração de calor provém do decaimento alfa radioativo.
No entanto, a física nuclear estipula que este processo obedece ao conceito de tempo de meia-vida. De forma discursiva, o tempo de meia-vida é o período geológico ou cronológico exato necessário para que metade dos núcleos atômicos instáveis presentes numa amostra radioativa decaia noutros elementos. O plutônio 238 possui um tempo de meia-vida de 87,7 anos. Quando a Voyager 2 chegou a Urano, quase 9 anos após o seu lançamento, uma fração significativa da sua carga de plutônio já se havia transformado em urânio 234 e a degradação dos termopares, os metais que convertem o calor em eletricidade, havia reduzido drasticamente o fornecimento de energia elétrica. A sonda operava com menos de 400 watts de potência total, energia suficiente para acender apenas algumas lâmpadas incandescentes terrestres clássicas. Para garantir que os instrumentos fotográficos e os transmissores tivessem energia suficiente no momento crítico do sobrevoo, os engenheiros da NASA tiveram de escrever protocolos rigorosos de gestão de carga, desligando temporariamente os aquecedores de sobrevivência de instrumentos periféricos, correndo o risco constante de congelamento fatal dos componentes mecânicos a mais de 200 graus Celsius negativos. Finalmente, havia o problema da transmissão de dados. A antena da Voyager transmitia dados com um rádio cujo transmissor operava com míseros 20 e poucos watts de potência. O sinal de rádio, viajando à velocidade imutável da luz no vácuo, o que significa que a velocidade de propagação eletromagnética é de praticamente 300 mil km por segundo, levava cerca de 2 horas e 45 minutos a cruzar o abismo espacial e atingir as antenas na Terra. Quando o sinal finalmente alcançava o nosso planeta, a sua potência havia decaído para uma fração infinitesimal de 1/1000º de watt. Para detectar este sussurro cósmico, as agências espaciais globais uniram esforços. A rede de espaço profundo da NASA teve de ligar os seus receptores em paralelo com radiotelescópios de outras nações. O papel do Rádio Observatório de Parkes, na Austrália, foi de vital importância. A sua massiva antena parabólica de 64 metros foi sincronizada eletronicamente com as antenas da NASA no complexo de Canberra. Ao combinarem as áreas de captação, os cientistas aumentaram matematicamente a relação sinal-ruído, permitindo descarregar as preciosas fotografias do sistema uraniano sem que os dados fossem perdidos pelo ruído de fundo natural da galáxia. O sobrevoo de poucas horas foi um triunfo científico monumental. A Voyager 2 não apenas mapeou as 5 grandes luas clássicas e analisou o bizarro campo magnético inclinado, como também descobriu 10 novas luas minúsculas orbitando intimamente os anéis de matéria escura, incluindo Puck e as luas pastoras Cordélia e Ofélia, e 2 anéis adicionais não detectados da Terra. O gigante que antes era um ponto de luz tornou-se, graças à tenacidade da engenharia mecânica e da radioastronomia, um sistema planetário complexo e tangível. Retornando nosso foco para a fronteira visível da atmosfera de Urano, deparamo-nos com uma descoberta química recente que alterou profundamente a nossa compreensão sobre a composição e a origem dos gigantes de gelo. Durante décadas após o sobrevoo da Voyager 2, como citado anteriormente, a composição exata do topo das nuvens de Urano permaneceu ambígua. Contudo, em abril de 2018, uma equipa internacional de astrônomos liderada pelo físico Patrick Irving, da Universidade de Oxford, publicou um estudo definitivo na revista científica Nature Astronomy. A importância do Dr. Irving e deste estudo para a física planetária é monumental, pois eles conseguiram confirmar empiricamente a assinatura espectral de um gás extremamente volátil e fétido que domina a alta atmosfera uraniana, o sulfeto de hidrogênio. Para realizar esta medição a quase 3 bilhões de quilômetros de distância, a equipe utilizou o telescópio Gemini North, localizado no cume do vulcão adormecido Mauna Kea, no Havaí. A importância vital deste observatório reside no seu espectrômetro de campo integral no infravermelho próximo. A espectroscopia é a disciplina científica que estuda a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. De forma discursiva, cada molécula no universo absorve comprimentos de onda de luz muito específicos, dependendo das transições de energia dos seus elétrons. Essa absorção deixa impressões digitais escuras no espectro de luz analisado. Ao dissecar a ínfima luz solar refletida pelas nuvens de Urano, o instrumento do Gemini North identificou a assinatura inequívoca do sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é um composto químico inorgânico formado por 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo central de enxofre,
que possui o número atômico 16 na tabela periódica. Na Terra, este gás é letal em altas concentrações e é infame por exalar o forte e repulsivo odor de ovos podres. A termodinâmica explica por que este gás domina Urano, em contraste com Júpiter e Saturno, onde o topo das nuvens é feito primariamente de amônia. Como Urano é submetido a temperaturas basais de 224 graus Celsius negativos, a amônia congela a altitudes muito mais baixas e densas, precipitando-se para o interior do planeta. Isso deixa o sulfeto de hidrogênio, que congela a temperaturas ainda mais frias, livre para subir e formar a principal e tóxica camada de nuvens visível no gigante de gelo. Afastando-nos dessa atmosfera tóxica em direção ao ambiente orbital, precisamos analisar a física estonteante do anel Epsilon. Como citado anteriormente, Urano possui um sistema de anéis muito escuro, mas o anel Epsilon destaca-se como o mais brilhante, largo e massivo de todo o sistema uraniano. Uma anomalia física intrigava os astrônomos. A dinâmica de fluidos e a gravidade básica ditam que um anel composto por blocos de gelo e rocha colidindo livremente no espaço deveria, com o tempo, espalhar-se, dissipar as suas margens e desaparecer. A força responsável por manter o anel Epsilon perfeitamente contido e com bordas afiadas foi revelada nas fotografias da Voyager 2 através da descoberta de duas luas pastoras incrivelmente pequenas, Cordélia e Ofélia. A mecânica celestial exercida por estas luas pastoras é uma demonstração sublime da transferência de momento angular. Cordélia orbita Urano pelo lado de dentro do anel Epsilon, enquanto Ofélia orbita pelo lado de fora. A dinâmica destas órbitas obedece estritamente à terceira lei de Kepler, que estabelece de forma discursiva que o quadrado do período orbital de um satélite é diretamente proporcional ao cubo do semieixo maior da sua órbita. Por consequência, a Lua interna, Cordélia, viaja a uma velocidade orbital maior do que as partículas do anel, enquanto a Lua externa, Ofélia, viaja mais lentamente. Quando as partículas de gelo na borda interna do anel perdem energia através de colisões e começam a espiralar perigosamente em direção ao planeta, Cordélia passa zunindo por elas. A atração gravitacional desta lua mais rápida acelera as partículas cadentes, transferindo-lhes energia cinética e empurrando-as de volta para a órbita superior e segura do anel. Inversamente, quando as partículas na borda externa ganham energia e tentam escapar para o espaço profundo, elas aproximam-se da lenta Ofélia. A gravidade desta lua externa age como um freio invisível, roubando a energia cinética dessas partículas rebeldes e forçando-as a cair de volta na estrutura principal do anel Epsilon. As luas literalmente pastoreiam o rebanho de detritos de gelo, mantendo a estrutura aprisionada pela eternidade mecânica. No entanto, as limitações dos dados obtidos na década de 80 deixaram os cientistas modernos com dezenas de enigmas sem solução sobre este sistema planetário bizarro. A compreensão de que Urano é uma chave fundamental para entender a formação de exoplanetas do tipo Subnetuno, que são estatisticamente o tipo de exoplaneta mais comum descoberto na nossa galáxia, forçou a comunidade científica internacional a exigir um retorno ao sétimo planeta. Este desejo materializou-se no ano de 2022 de forma monumental. A cada 10 anos, as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos publicam a Pesquisa Decadal de Ciência Planetária e Astrobiologia. A importância histórica e política deste documento é absoluta. Ele dita oficialmente quais devem ser as prioridades máximas de financiamento e construção da Agência Espacial NASA para a próxima década. No relatório delineado para os anos de 2023 a 2032, a missão catalogada como Urano Orbiter End Probe, UOP, foi selecionada como a missão de classe principal e de mais alta prioridade para toda a exploração do Sistema Solar. O projeto de engenharia da missão Urano Orbiter End Probe é extremamente ambicioso. Consiste no lançamento de uma espaçonave nuclear na década de 2030. Utilizando manobras de assistência gravitacional ao redor de Júpiter, a sonda cruzará o vazio interplanetário para chegar ao sistema uraniano na década de 2040. Ao contrário da Voyager 2, que apenas passou a toda velocidade pelo planeta, a UOP disparará os seus motores principais para ser capturada pela gravidade de Urano, tornando-se o seu primeiro satélite artificial robótico. A espaçonave principal orbitará durante vários anos terrestres, utilizando mapeamento por gravidade para dissecar o núcleo profundo do planeta e entender o porquê da sua aparente morte térmica, além de mapear as misteriosas luas geladas com alta resolução.
A segunda metade desta missão consiste numa sonda de entrada atmosférica, uma esfera de titânio protegida por um espesso escudo ablativo, que será lançada como um míssil suicida diretamente nas nuvens fétidas de sulfeto de hidrogênio do gigante de gelo. A sonda mergulhará enquanto mede ativamente as proporções de isótopos de gases nobres pesados, transmitindo os dados por rádio para a nave orbital antes de ser esmagada pelas pressões extremas. Estes isótopos são fósseis químicos intocados da época da criação do planeta. As suas medições diretas provarão ou refutarão de uma vez por todas o violento modelo de migração planetária do modelo de Nice, como citado anteriormente, cimentando nosso lugar e história no cosmos. Mergulhando novamente nos arquivos históricos e nos dados de telemetria da sonda Voyager 2, a comunidade astronômica provou recentemente que grandes descobertas não ocorrem apenas no momento da observação, mas também através da reanálise matemática minuciosa décadas após o evento original. Em agosto de 2019, os cientistas espaciais Gina Dibraxio e Dan Germa, trabalhando no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, publicaram uma descoberta revolucionária que estava literalmente escondida à vista de todos por mais de 33 anos. A importância de Dibraxio e Germa no cenário científico contemporâneo é vital. Eles são especialistas proeminentes em magnetosferas planetárias, cujo trabalho analítico é fundamental para compreendermos como as atmosferas dos planetas interagem com o violento clima espacial e como os mundos perdem a sua massa gasosa ao longo de bilhões de anos. Ao processarem as leituras do magnetômetro da Voyager 2, um instrumento projetado para medir a força e a direção dos campos magnéticos locais, com uma resolução temporal inédita de altíssima frequência, a dupla encontrou uma anomalia incrivelmente breve. Durante meros 60 segundos, de um sobrevoo que durou 18 horas, o campo magnético uraniano sofreu um zigue-zague agudo e perfeitamente simétrico. Os físicos identificaram esta assinatura indubitável como um plasmoide. Para entendermos a magnitude deste evento, precisamos compreender o que é o plasma e como a física magnética atua sobre ele. O plasma é amplamente considerado o quarto estado da matéria. Ele é formado quando um gás clássico é submetido a temperaturas astronômicas ou a campos eletromagnéticos esmagadores, causando a ruptura da estrutura atômica básica. Os elétrons, que possuem carga negativa, são arrancados da órbita dos núcleos atômicos, resultando numa sopa fluida e altamente condutora de elétrons livres e íons carregados positivamente. Um plasmoide, por sua vez, é uma bolha gigantesca, coerente e cilíndrica desse plasma, aprisionada dentro de uma malha fechada de linhas de campo magnético. A formação destes plasmoides em Urano é um processo cinético incrivelmente violento originado pelo fenômeno da reconexão magnética. Como citado anteriormente, Urano possui um campo magnético totalmente descentralizado e severamente inclinado, que tomba e rodopia como um peão desequilibrado. À medida que o planeta gira, as linhas de força magnética que se estendem para a escuridão do espaço como a cauda de uma pipa são torcidas, esticadas e espremidas pela pressão implacável do vento solar constante. De acordo com as leis do eletromagnetismo, quando linhas de campo magnético com direções opostas são forçadas a se aproximarem muito umas das outras num plasma altamente condutor, elas quebram-se e reconectam-se instantaneamente num novo arranjo geométrico. Esta reconexão aniquila uma parte da energia magnética latente, convertendo-a brutalmente em energia cinética e térmica, que catapulta bolhas colossais de plasma da atmosfera para o vácuo sideral profundo. O impacto geofísico desta descoberta é estarrecedor. Os cálculos derivados do tamanho do plasmoide interceptado pela Voyager 2, que media impressionantes 400 mil quilômetros de comprimento por 200 mil quilômetros de largura, sugerem que Urano está a vazar a sua atmosfera superior para o espaço numa taxa alarmante. Os modelos termodinâmicos e magnéticos estipulam que este processo de ejeção de plasmoides pode ser responsável pela remoção de 15 a 55% de toda a massa atmosférica que Urano já perdeu na sua história geológica, ajudando a explicar a fina coroa de gás do planeta e fornecendo um modelo físico de como mundos distantes secam e morrem. Afastando-nos do topo das nuvens que vazam para o vácuo e voltando nosso olhar analítico novamente para o reino congelado da corte de satélites uranianos, deparamo-nos com uma revolução no campo da astrobiologia. Durante muito tempo, assumiu-se que as grandes luas de Urano estavam completamente congeladas até aos seus núcleos rochosos. No entanto,
Um estudo seminal e abrangente publicado no ano de 2023, liderado pela cientista planetária Julie Castilho-Rogers do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, alterou radicalmente esse paradigma. A importância acadêmica de Castilho-Rogers é de magnitude mundial. O seu trabalho em modelagem de evolução termodinâmica de mundos oceânicos de gelo é a base arquitetônica que as agências espaciais utilizam para selecionar alvos prioritários na busca por ambientes habitáveis no sistema solar exterior. Ao cruzar os dados fotográficos antigos da Voyager com novas observações infravermelhas de telescópios terrestres modernos e simulações de supercomputadores, a equipa de Castilho-Rogers concluiu que as luas Titânia e Oberon, e possivelmente Ariel e Umbriel, abrigam vastos oceanos de água líquida espremidos entre os seus núcleos rochosos e as suas crostas glaciais. Em Titânia e Oberon, devido à sua massa considerável, estima-se que estes oceanos ocultos possam ter dezenas de quilômetros de profundidade e estejam perfeitamente preservados e líquidos no presente exato. O mecanismo físico e químico que mantém a água no estado líquido a uma distância onde a temperatura de superfície ronda os 200 graus Celsius negativos é um triunfo da geofísica moderna e prescinde das violentas forças de maré de gigantes gasosos como Júpiter ou Saturno. A fonte primária de calor não é externa, mas sim estritamente interna, o decaimento radiogênico. Nas profundezas do manto rochoso e rico em silicatos destas luas, isótopos radioativos instáveis aprisionados desde a formação do Sistema Solar, como potássio 40 e urânio 238, sofrem decaimento nuclear lento e inexorável. Como explicado pelas leis da conservação de energia e pela física de partículas, quando os núcleos desses isótopos instáveis se rompem emitindo radiação, a tremenda energia cinética microscópica das partículas ejetadas sofre colisões e atrito com o material circundante, sendo inteiramente convertida em calor geocêntrico duradouro e macroscópico. No entanto, apenas o calor radiogênico não seria suficiente para derreter o gelo sob pressões tão formidáveis na ausência de luz solar. A chave para a fluidez destes oceanos escuros reside na crioterapia química planetária, a presença abundante de amônia e de cloretos, vulgarmente conhecidos como sais, dissolvidos no gelo original. A amônia atua quimicamente como um potente anticongelante termodinâmico. Quando misturada com a água, ela deprime severamente o ponto de congelamento termodinâmico da solução, permitindo que o líquido resista à solidificação estrutural mesmo quando as temperaturas globais do oceano caem para surpreendentes 100 graus Celsius negativos. Esta revelação é um divisor de águas absoluto para a astrobiologia. Ela expande de forma imensurável a zona de habitabilidade do Sistema Solar e da galáxia como um todo. A presença de um solvente universal líquido e quente, a água salgada rica em amônia, em contato direto prolongado com um núcleo rochoso silicatado proporciona o ambiente exato onde minerais podem ser dissolvidos e reações químicas complexas podem gerar as cadeias de carbono orgânico e aminoácidos precursores da biologia estrutural. Titânia e Oberon saltaram de esferas de gelo mortas para os principais candidatos a abrigarem biosferas alienígenas isoladas nas trevas silenciosas do sistema uraniano. Expandindo as nossas fronteiras espaciais e temporais muito além da época atual, o estudo rigoroso de Urano atua não apenas como uma janela para a formação primitiva do nosso sistema estelar, mas também como a âncora gravitacional primária para resolver o maior mistério contemporâneo da nossa vizinhança galáctica, a caçada ao hipotético Planeta 9. A relação de Urano com mundos invisíveis é profundamente histórica e fundamentada nas leis da mecânica clássica. No início do século XIX, o astrônomo francês Alexis Bouvard, cuja importância metodológica foi vital para a formulação de tabelas astronômicas preditivas rigorosas, mapeou a órbita de Urano e percebeu que o planeta desviava sistematicamente das posições ditadas pela física newtoniana. Urano parecia estar sendo acelerado e, posteriormente, freado por uma força invisível. Baseado nestas anomalias uranianas, em 1846, o matemático francês Urbain Le Verrier calculou a posição exata de um corpo perturbador. Este cálculo levou diretamente à descoberta do planeta Netuno. Este evento marcou um dos maiores triunfos do determinismo científico e da lei da gravitação universal, a descoberta de um mundo não pela observação visual acidental, mas pela dedução matemática estrita a partir de anomalias no movimento de Urano. Saltando para o século XXI, a astronomia enfrenta um eco histórico desse mesmo dilema. A partir da virada do milênio,
com a descoberta do planeta não Sedna em 2003 pelo astrônomo Michael E. Brown, os cientistas começaram a mapear dezenas de objetos transnetunianos extremos, ETNs, vagando no gélido cinturão de Kuiper e além. Ocorre que as órbitas desses blocos de gelo distantes estão bizarramente aglomeradas e inclinadas para um mesmo quadrante do espaço. Em 2016, Michael E. Brown e o astrofísico teórico Konstantin Batygin, ambos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, publicaram simulações computacionais provando que a probabilidade de esse alinhamento ser uma coincidência estatística é de apenas 0,007%. A conclusão científica ditada pela gravidade é a existência de um nono planeta, um gigante escuro com cerca de 5 a 10 vezes a massa da Terra, vagando a centenas de unidades astronômicas de distância. É aqui que Urano e Netuno voltam a ser ferramentas astronômicas cruciais. Como o planeta 9 é incrivelmente distante e escuro, a sua detecção óptica direta tem falhado. Contudo, a sua imensa massa exerce atração gravitacional sobre o interior do sistema solar. Ao analisar décadas de dados de telemetria incrivelmente precisos do rastreamento de rádio das sondas Voyager, Pioneer e Cassini, combinados com observações de radar modernas da órbita de Urano, os astrofísicos conseguem medir desvios infinitesimais na posição deste gigante de gelo. A ausência de perturbações orbitais maiores em Urano nas últimas décadas atua como um filtro matemático, permitindo aos cientistas descartar vastas faixas do espaço e restringir severamente o corredor orbital onde o planeta 9 pode estar escondido, comprovando que o estudo meticuloso da órbita uraniana continua a balizar a arquitetura do sistema solar inexplorado. No entanto, se avançarmos na escala cronológica astronômica em aproximadamente 5 bilhões de anos em direção ao futuro, a órbita, a química e a própria existência do sistema de Urano enfrentarão o seu apocalipse termodinâmico absoluto. O motor que dita este fim inevitável é a evolução estelar do nosso próprio Sol. Atualmente, o Sol encontra-se na sequência principal, equilibrando a sua própria massa esmagadora através de um estado chamado equilíbrio hidrostático. A gravidade implacável do Sol, que tenta colapsar a estrela sobre si mesma, é perfeitamente anulada pela imensa pressão de radiação térmica fluindo do núcleo para o exterior, gerada pela contínua e violenta fusão nuclear termonuclear que converte 4 prótons de hidrogênio em um núcleo de hélio. Quando as reservas de hidrogênio no núcleo solar se esgotarem, esse equilíbrio será catastroficamente rompido. O núcleo de hélio inerte entrará em colapso gravitacional severo, elevando a sua temperatura central a dezenas de milhões de graus. Esse calor irradiante extremo forçará as camadas externas e difusas do Sol a se fundirem e se expandirem de forma monstruosa. O Sol inchará centenas de vezes além do seu volume atual, transformando-se numa estrela classificada como gigante vermelha. Os planetas internos, incluindo Mercúrio, Vênus e a Terra, serão incinerados e engolidos por este inferno estelar. Devido à sua vasta distância de quase 3 bilhões de quilômetros, Urano não será engolido fisicamente pelas camadas externas do Sol moribundo. No entanto, o ambiente de radiação em seu entorno sofrerá uma mutação extrema. A energia que atingirá o planeta é calculada pela lei de Stefan Boltzmann. De forma discursiva, a lei afirma que o fluxo total de energia térmica irradiada por um corpo negro ideal é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura termodinâmica absoluta. Com o Sol transformado num colosso vermelho, a luz solar incidindo sobre Urano multiplicará a sua intensidade térmica brutalmente. A gélida camada superficial de nuvens de sulfeto de hidrogênio e metano, como citado anteriormente, aquecerá a níveis inéditos. As correntes convectivas no manto do gigante de gelo se agitarão com extrema violência, fazendo o planeta inchar e expandir a sua atmosfera superior para o espaço, impulsionado por ventos solares bilhões de vezes mais densos e rápidos do que os atuais. Os sombrios anéis de matéria escura e gelo serão calcinados, a água sólida sublimará instantaneamente, e o vento estelar varrerá os finos detritos de poeira rica em carbono para a escuridão interestelar, apagando a coroa de Urano da existência. A catástrofe será ainda mais transformadora e trágica para as luas geladas do sistema. À medida que o Sol inchar para a fase de gigante vermelha, a chamada zona habitável do sistema solar, a estreita faixa termodinâmica onde a água líquida pode existir de forma estável na superfície de um corpo celeste, migrará rapidamente para os confins do sistema. Durante um curto e bizarro verão cósmico que durará alguns milhões de anos, Titânia, Oberon, Ariel,
Umbriel e Miranda experimentarão um calor derretedor. As espessas crostas de gelo negro e sujo que envolvem os oceanos radioativos, como citado anteriormente, começarão a derreter. Contudo, este oásis será mortalmente efêmero. A capacidade de um corpo celeste de reter a sua atmosfera ou a sua água líquida é rigorosamente ditada pelo conceito de velocidade de escape e pela energia cinética dos gases. A velocidade de escape é definida de forma discursiva como sendo igual à raiz quadrada do produto de 2 vezes a constante da gravitação universal pela massa do corpo celeste, tudo isso dividido pelo raio do corpo. Como as luas uranianas possuem massas minúsculas e gravidades excepcionalmente baixas, a sua velocidade de escape é ínfima. À medida que o gelo derreter e os oceanos forem expostos ao calor inclemente e à ausência de pressão atmosférica, a água começará a ferver e vaporizar em larga escala. As moléculas de vapor de água ganharão energia térmica superior à minúscula âncora gravitacional destas luas. Rapidamente, todo o suprimento de água e compostos voláteis do sistema será arrancado e soprado para o espaço sideral. O que antes eram mundos ativos e possivelmente oceanos habitáveis secarão impiedosamente, transformando-se em cascas de rocha silicatada estéreis, fraturadas e calcinadas. Na sua fase terminal absoluta, o Sol gigante vermelho ejetará violentamente as suas camadas gasosas mais externas na forma de uma nebulosa planetária difusa e brilhante. O que restará no centro será apenas o cadáver incandescente do núcleo solar, uma estrela anã branca. Com a massa do nosso Sol atual comprimida num globo do tamanho do planeta Terra, esta anã branca não gerará mais energia por fusão nuclear. O seu colapso infinito será contido apenas pelo princípio de exclusão de Pauli, um princípio fundamental da mecânica quântica que estabelece que 2 férmions, como os elétrons, não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente, gerando a chamada pressão de degenerescência eletrônica. Urano, desprovido dos seus anéis de poeira e cercado por esqueletos rochosos das suas antigas luas de gelo, continuará a orbitar este ponto diminuto de luz espectral e decrescente no escuro e frio absoluto, vagando como um fóssil sombrio enquanto o universo envelhece lentamente em direção ao vácuo térmico eterno. Chegamos, por fim, ao epílogo da nossa vasta jornada pelo sistema uraniano. Ao longo deste documentário, desconstruímos o 7º planeta a partir do Sol, revelando que ele não é apenas uma esfera distante e plácida, mas sim o maior e mais complexo conjunto de anomalias da mecânica celeste e da termodinâmica do nosso sistema solar. Urano é o monumento definitivo ao caos primordial. Como citado anteriormente, o seu eixo de rotação tombado a quase 98 graus, o seu campo magnético bizarramente descentralizado e rodopiante, e o seu manto abissal composto por água superiônica negra e altamente condutora de eletricidade, desafiam as fundações da nossa intuição sobre como um corpo planetário deve estruturar-se e evoluir. Os obstáculos para penetrar de forma definitiva nos mistérios finais deste gigante de gelo são os mais formidáveis que a exploração espacial contemporânea enfrenta. A astronomia do futuro esbarra nas implacáveis leis da física e das distâncias astronômicas. A quase 3 bilhões de quilômetros da Terra, a luz e as ondas eletromagnéticas de comunicação, que viajam à velocidade imutável do universo, 300 mil quilômetros por segundo, levam aproximadamente 2 horas e 45 minutos para cruzar o abismo unidirecionalmente. Isso significa que controlar um robô em tempo real na órbita de Urano é fisicamente impossível. As futuras sondas, como a missão orbital planejada para a década de 2030, necessitarão de redes de inteligência artificial de ponta e processamento de dados autônomo para tomar decisões críticas de navegação em frações de segundo, desviando de anéis escuros e detritos sem qualquer ajuda dos controladores de voo humanos na Terra. Além da barreira temporal, a engenharia enfrenta o obstáculo da escuridão absoluta. Com a luz solar reduzida a uma fração ínfima daquela que banha o nosso planeta, os painéis fotovoltaicos são peças inúteis de tecnologia naquele domínio. Toda a exploração robótica futura de Urano estará estritamente acorrentada e dependente do decaimento radiogênico do plutônio para gerar calor e eletricidade, exigindo investimentos colossais na purificação e síntese de isótopos nucleares nas próximas décadas apenas para garantir que as câmeras robóticas não congelem no escuro gélido, a 224 graus Celsius negativos. Apesar destas limitações esmagadoras, a humanidade insiste em retornar a Urano, e a razão transcende a mera coleta de dados geológicos.
O impacto cultural e filosófico deste mundo na nossa compreensão do abismo cósmico é profundo. Durante milênios, a humanidade acreditou em céus perfeitos e numa mecânica celestial de relógios imutáveis. Urano, no entanto, serve como um espelho escuro que refuta a ilusão de um universo ordenado e pacífico para a vida. As cicatrizes literais gravadas nas falhas quilométricas de Miranda, a nuvem de detritos de carbono nos seus anéis anêmicos e o evento apocalíptico de inversão orbital que atirou este planeta pelo espaço escuro provam inequivocamente que a nossa vizinhança cósmica foi forjada através da violência em escala inimaginável. Urano ensina-nos que a estabilidade é uma exceção temporária. Ele nos mostra a facilidade assombrosa com que as leis da conservação de momento, através de um simples impacto colossal de um protoplaneta errante, podem tombar um mundo com dezenas de vezes a massa da Terra, alterando seu clima e o seu destino pela eternidade. Ao olharmos para essa pálida e silenciosa esfera azul esverdeada flutuando no vazio aterrador, somos forçados a reconhecer a extrema fragilidade do nosso próprio planeta. A Terra é um oásis termodinamicamente minúsculo e raro, protegido por um delicado equilíbrio orbital que, como o passado de Urano e Netuno demonstra, pode ser facilmente desfeito pelo caos gravitacional. A busca por desvendar os segredos de Urano reflete a mais nobre audácia intelectual da nossa espécie. A recusa em permanecer na ignorância frente a um cosmos que é grandioso, indiferente e infinitamente letal. Enquanto o gigante de gelo continua sua lenta translação de 84 anos terrestres ao redor do Sol, ele aguarda no escuro, guardando nos seus oceanos escondidos as chaves para compreendermos a origem da água, a evolução térmica de mundos distantes e, possivelmente, as fronteiras mais extremas onde a química prebiótica pode ousar florescer na escuridão absoluta do universo.